Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou dar continuidade com o curso PFSense Core com a aula 7. Eu não tenho tido tempo agora no mês de novembro e creio que dezembro também de colocar vídeos com maior frequência, então pelo menos um por semana eu vou colocar. Então eu creio que eu não vou conseguir entregar todo o conteúdo no primeiro quinzena de dezembro. Então eu acho que até o final de dezembro eu consigo entregar todo o conteúdo, talvez ali estendendo para as primeiras semanas de janeiro. Então eu vou dar continuidade hoje com o curso, agradecer também o feedback de vocês, que tem sido bem legal, tenho falado com bastante gente, não tenho tido tempo para responder com tanta rapidez os e-mails e os comentários, mas à medida que eu for tendo tempo eu vou responder. Se eu não respondi o seu ainda, tenha um pouco de paciência que em breve eu vou chegar lá e aí eu te respondo. Dando início no conteúdo de hoje em System Advanced, eu tenho as configurações avançadas. Eu não vou entrar com profundidade para falar sobre tudo, eu vou falar sobre as principais. Creio que esse conteúdo está mais endereçado para aqueles que estejam realmente acompanhando o curso e estejam iniciando com o PFSense. E eu vou falar nesse primeiro momento aqui de Admin Access, que é o primeiro silo de configuração aqui, o primeiro grupo de configuração. Ele agrupa aqui por FireNAT, Networking, Miscellaneous, Systemtânibus e Notificações. Aqui em Admin Access eu tenho a configuração de certificado digital, que a gente já viu, e como que o comportamento do acesso do Web Console vai acontecer aqui. Muitas dessas configurações estão associadas a você usar o acesso no PFSense por nome com certificado digital válido. Então muitas delas não se aplicam quando você acessa aqui por IP, como eu estou fazendo. Eu acho que o que vale destacar aqui é a regra anti-lookout. O PFSense coloca uma regra anti-lookout de Firewall para evitar que você perca acesso ao Firewall, independente da configuração de rede que você faça, e ele associa isso a uma configuração de sistema e não a uma regra de Firewall simples. Tanto que se você for em Rules, LAN, você não consegue editar ou deletar aquela regra por lá, você teria que desabilitar por aqui. Mas quando eu for falar sobre regras de Firewall, eu vou voltar nessa configuração, a gente vai fazer passo a passo. E aqui eu tenho outras configurações que já vêm habilitadas por padrão e eu poderia desabilitar, mas todas elas associadas ao uso, ao acesso do PFSense por nome. Como eu não estou acessando, elas não fazem sentido eu configurar elas aqui nesse momento. Dando foco aqui no que é necessário você saber, o PFSense não habilita o SSH por padrão. Você tem que vir aqui e habilitar como eu fiz aqui agora e salvar a configuração. O PFSense também tem uma proteção para evitar brute force de login de SSH e no Web Console. Já vem configurado, você pode alterar aqui os parâmetros ou colocar uma rede ou um IP numa whitelist para que esse IP e essa rede não caia na blacklist, ou seja, quando você errar várias vezes, os IPs que tiverem nessa whitelist, eles vão poder tentar quantas vezes eles quiserem. Se ele não tiver nessa whitelist, tentou algumas vezes, errou login e senha, ele vai ser bloqueado por um tempo. Então isso você pode alterar aqui os parâmetros e configurar uma whitelist. Serial Communications, o padrão atende a maioria dos casos, e aqui também o que vale destacar é o Console Options. Você pode proteger o acesso ao console direto ali no hardware do PFSense, colocar login e senha. Só que se você tem um ambiente controlado de acesso ao firewall, eu não vejo necessidade de você configurar isso daqui, porque o acesso ao console geralmente ele é o último recurso que você tem ali quando você perde acesso de login e senha no Web Console. Por exemplo, você vai lá usar o reset que você tem a possibilidade de fazer pelo console no PFSense. Se você colocar login e senha, aí você vai ter que dar o boot em single user no sistema operacional do PFSense, vai ter que rodar um script lá para fazer o reset, você vai ter um trabalho administrativo muito maior. Então não configure senha para console a menos que você tenha um motivo muito especial para fazer isso, tá? Vou salvar as configurações para poder aplicar e o PFSense passar a responder pelo serviço de SSH. E agora eu vou vir aqui em FireNAT. FireNAT eu tenho diversas configurações e aqui tanto em FireNAT como Networking estão associadas aí a configurações do TCP, principalmente Firewall e NAT. Você tem que ter uma base boa aí do funcionamento, né, do protocolo TCP/IP. Aqui eu tenho a possibilidade de fazer várias configurações, de otimizar o firewall para trabalhar com link de alta latência, de ser agressivo ou conservador. Nas configurações avançadas aqui na documentação você tem o que cada tipo de otimização dessa faz. Eu vou deixar
essa documentação lá no XLS do GitHub do curso. Quem acompanha já tem acesso a esse documento, está aberto para todo mundo. Inclusive todos os documentos que eu uso aqui nesse curso estão lá no GitHub. E aqui eu tenho várias configurações aqui que estão associadas a ambientes muito específicos. O que vale destacar é as entradas máximas da tabela de Firewall, que você talvez precise aumentar, principalmente se você estiver trabalhando com o PF Blocker. E aqui eu vou ter outras que, se eu for falar de cada uma delas, o vídeo vai ficar muito extenso. O NAT Reflection, ele é desabilitado por padrão. Eu vou falar também sobre NAT numa aula específica de NAT, aí eu vou voltar aqui nessa configuração. E eu tenho como alterar os tempos aqui dos timeouts do TCP/IP. Então é importante, o DP também, é importante que você saiba que se você for alterar alguma coisa disso daqui, você precisa ter uma boa base de funcionamento do TCP/IP e do DP, mas o padrão vai atender a maioria, se não todos os casos. Em networking você tem a capacidade de configurar aqui interações com IPv6, então se você não tiver IPv6 no seu firewall, isso não se aplica para você. O que eu quero destacar aqui é o Hardware Checksum Offload. Algumas interfaces de rede, alguns hypervisors, precisa que você venha aqui e desabilite o Hardware Checksum Offload. O Checksum Offload, basicamente, ele vai garantir a integridade do tráfego e vai fazer isso por hardware. E quando você faz isso por hardware, você tem mais agilidade, você tem maior performance. E para alguns cenários você precisa vir aqui desabilitar e salvar a configuração. Então é importante você lembrar disso no dia a dia. Aqui em Miscellaneous eu posso configurar a proxy para o PFSense sair por proxy, também nunca tive a necessidade. E aqui em Load Balance é quando você tem dois links de internet, está distribuindo a carga. Algumas aplicações, principalmente Bankline, precisa que você sete aqui o Use Stick Connections. É muito importante porque senão você vai ter degradação, você não vai conseguir acessar algumas aplicações ou você vai acessar uma parte e depois vai dar erro porque o Stick Connections não está habilitado. Aqui em Power Savings, a capacidade de interagir com o consumo de energia do Firewall, também o padrão já vai atender. Se você tiver curiosidade e quiser aprofundar, dá uma olhada na documentação. Eu não vou aprofundar porque eu não acho que seja tão importante nesse primeiro momento. E aqui em Cryptography Thermal Hardware é onde você vai habilitar o AES-NI por padrão no PFSense. O que é o AES-NI? São instruções de processador que são específicas para processar criptografia. Quem se beneficia disso? Tráfego VPN, OpenVPN, IPsec. Então, se você tiver um processador que dê suporte a AES-NI, você vai ter uma melhor performance para o tráfego de VPN. Então, é importante você saber que você pode vir aqui e habilitar por default nas configurações avançadas do PFSense. Aqui em Thermal Sensors é a capacidade de monitorar a temperatura do socket, né, dos cores. Isso vale para Intel e AMD, para a ARM ainda não tem. E aqui em PTI, MDS Mode, isso aqui é a capacidade de mitigar vulnerabilidades que foram recentemente encontradas em processadores, para todos os processadores, se não me falha a memória, e não tem patch, então você teria que fazer alguma workaround aqui via sistema operacional, via firewall, mas eu também não costumo a configurar isso. Aqui em Schedules e States, você pode marcar aqui para não matar as conexões quando um schedule expirar. Isso está associado a você usar agenda nas regras de firewall, então você pode falar que a regra do OpenVPN vai funcionar das 8 às 18. Então essa configuração está associada. Eu vou falar sobre agenda no PFSense, a gente vai voltar nisso daqui, fique tranquilo. Aqui em Gateway Monitoring, acho que vale destacar também que é essas duas configurações, State Clean on Gate Failure e Skip Rules when Gate is down. A primeira, ela está associada ao seguinte: quando você tem um monitoramento de gateway no PFSense, se um dos gateways cair, se você tiver marcado essa opção, o que o PFSense vai fazer? Ele vai resetar todos os estados de conexão. Só que isso pode ser perigoso, principalmente quando você tem MPLS no PFSense, porque a MPLS ela é mais estável. Então você tem lá a sua MPLS com o data center, então a sua rede está acessando o RP da empresa. Se um dos gateways resetar todas as conexões, o que vai acontecer com as conexões pela MPLS? Elas vão cair também, elas vão ter que fechar o software e abrir de novo. Então se você tiver um link que fica oscilando, você vai ter problemas. Então habilite essa configuração sabendo bem o que você está fazendo, o que você quer alcançar. Talvez para VoIP você pode ter
um bom resultado habilitando essa funcionalidade, mas do contrário, deixe ela sem marcar. E skip rules when gateway is down é quando você está trabalhando com policy routed based, ou seja, você vai lá na regra de firewall e coloca para aquela regra de firewall, para o tráfego dela sair por determinado gateway. Quando aquele gateway cair, aquela regra não será processada se você estiver marcando essa funcionalidade. É importante você saber. Aqui na configuração de RAM também nunca tive a necessidade de configurar. Isso daqui você também tem que tomar cuidado se você for configurar, porque você vai alternar o uso do swap com o uso de memória RAM. Então é importante você saber bem o que está fazendo. Não costuma mexer nisso. Hardware settings e installation feedback também não costuma configurar. Mas isso aí tem tudo na configuração. Eu estou procurando passar aqui pelo que eu acho que vale a pena falar dessas configurações. System Tunables, você pode fazer um ajuste fino aqui para você ter melhor performance em determinados itens do pfSense. O padrão atende, se não todos, a maioria dos ambientes. Procura por sysctl e FreeBSD, você vai ter mais uma pancada de funcionalidades de Tunables que você pode configurar no Firewall. Mas o Firewall ele é todo flexível, você pode alterar do jeito que você quiser, mas o padrão já atende bem a maioria dos cenários, como eu falei. E Notification, que eu acho que é o que vale dar ênfase no vídeo de hoje, é a parte de você configurar um e-mail, um SMTP, login e senha para ele mandar e-mail quando eventos importantes do Firewall acontecem. Eu não uso essa funcionalidade porque eu já monitoro o pfSense com os Zabbix, usei por muito tempo o WhatsApp Gold e hoje estou usando bastante os Zabbix. Mas se você tem um ambiente pequeno, que você quer saber o básico ali do que está acontecendo e receber o alerta por e-mail, você pode vir aqui e configurar um SMTP, você pode usar um e-mail do Gmail lá, configurar um usuário e senha de aplicação, habilitar ou desabilitar o CAPTCHA, não lembro de cabeça agora, e aí você vai conseguir usar um e-mail do Gmail para mandar um e-mail para você quando algum evento importante do pfSense cair. Fernando, dá para saber quando o link cai? Dá para saber quando o link cai, só que você precisa ter dois links. Quando um cair, o tráfego roteia pelo outro link e aí ele consegue acessar o SMTP e mandar um e-mail avisando. Senão você só vai saber quando esse link voltar à app de novo. E aí você tem que configurar, editar o gate e colocar um IP para ele monitorar, senão, obviamente, você não vai ter as quedas, né? E aí você não vai ser avisado. E aí você também, quando o pfSense boota, quando acontecer alguns eventos, você vai ser avisado por e-mail e você pode configurar aqui nas notificações. Para ambientes pequenos, talvez possa ser uma funcionalidade interessante. Em Sounds, você pode desabilitar, alguns hardwares emitem um bip quando você loga no pfSense, você pode desabilitar isso. Em Grow, você pode configurar notificações para avisar direto no seu computador, Windows ou Mac, aparecer um pop-up ali que um link caiu. Você pode fazer isso com o Growth, mas eu, como uso monitoramento já para todo o pfSense com os Zabbix, então dificilmente eu uso essas funcionalidades. Então era esse o conteúdo que eu queria passar no vídeo de hoje, pessoal, e até o próximo vídeo.